Bem-vindos. Vamos estabelecer a nossa motivação, aspirando que todo o nosso treinamento, seja através do estudo, da reflexão, da contemplação, da meditação, seja de benefício não apenas para nós, mas que ao nos levar a um estado de liberação, a um estado de liberdade da existência condicionada de confusão e sofrimento, revelando o nosso potencial de profunda sabedoria, nós tenhamos a capacidade de beneficiar incontáveis seres, os levando ao mesmo estado de liberdade. Guru Padmasambhava, um grande mestre que foi profetizado pelo próprio Buda Shakyamuni, ele disse: para escaparmos da existência do samsara, a existência condicionada de sofrimento e confusão, nós precisamos ter fé no caminho da liberação. E ele disse: a fé, ela surge de causas e condições, ela não surge por si própria. E entre vários outros fatores que ele cita, que trazem à tona esta fé no estado da liberação, ele diz que ela surge, por exemplo, quando nós passamos por experiências difíceis, quando nós nos lembramos de causa e efeito, tudo aquilo que nós produzimos terá consequências, quando vemos o sofrimento do outro, quando contemplamos os defeitos da existência condicionada, quando lemos ensinamentos sagrados que nos são propensos, quando nós ouvimos os exemplos das vidas de grandes mestres da linhagem, quando nós notamos as qualidades dos seres sublimes, e quando as causas e condições coincidem e nós realmente levamos a sério a verdade da impermanência. Nós não só ouvimos ensinamentos da impermanência de novo, de novo e de novo, mas nós ouvimos esses ensinamentos tantas vezes, recebemos essa transmissão tantas vezes, para que nós possamos estabelecer o hábito e o treinamento de percebermos o processo da mudança a cada momento, para que essa experiência seja profunda em nós. Sua Eminência Thiago Tugu Rinpoche diz: para compreendermos a raiz da experiência de sofrermos, do sofrimento, nós temos que reconhecer que nada na vida é permanente. Percebermos os fenômenos, inclusive nós percebemos os fenômenos incluindo o nosso corpo físico e tudo aquilo que nós experienciamos com os nossos sentidos, ou seja, tudo que ouvimos, vemos, sentimos, como sendo experiências sólidas e duradouras. Habitualmente nos apegamos às coisas e fazemos planos, e é claro que nós precisamos planejar muitas coisas em nossa vida, mas nós fazemos esses planos como se o nosso tempo fosse durar para sempre, como se as coisas fossem estáticas. Por isso, meditar continuamente sobre essa verdade, Jagdo Rinpoche diz, é um dos melhores métodos para desenvolvermos uma prática espiritual pura. Nós começamos olhando para o universo inanimado, e em um certo tempo, eras atrás, não havia nada de concreto aqui. Segundo a cosmologia budista, o universo físico surge inicialmente do movimento do elemento vento, seguido pelo movimento dos elementos fogo, água e terra. Então esse universo inanimado é em seguida habitado por formas dotadas de vida, que começaram a surgir primeiramente a partir da divisão celular, depois a partir de vários tipos de reprodução assexuada, e finalmente por reprodução sexuada, inclusive por meio do nascimento vindo de um ovo ou do ventre de uma mãe.
E à medida que o universo se aproxima do seu fim e o meio ambiente físico deixa de ser propício à vida dos seres, os seres em número crescente irão renascer em outras experiências. Quando nós pensamos sobre coisas assim, não só ouvimos uma única vez, para muitos de nós já ouvimos sobre isso muitas vezes, mas cada vez que nós nos lembramos disso, pensando que esse próprio planeta que parece tão estável para nós, para a possibilidade de nossa vida em algum momento não existiu, em algum momento não irá existir, isso muda a nossa percepção do universo. Quando nos lembramos numa escala menor, que mesmo nesse planeta, que parece tão estável para nós, muitas vezes em lugares onde havia oceanos no passado, hoje há desertos, onde haviam cidades, talvez hoje nós tenhamos regiões estéreis, vazias. Então é importante nós observarmos as mudanças contínuas, dia após dia. O dia vira noite, a noite vira dia, as construções, os objetos que nós vemos, todos eles não se tornam velhos ou deteriorados em um único momento, mas no mesmo momento em que são construídos, a cada momento já estão se deteriorando. Nosso meio ambiente, o corpo físico, a fala, nossos pensamentos se modificam tão velozmente. Aqui, Chagam Rinpoche usa exemplo quanto uma agulha perfurando uma pétala de rosa. Parece um único movimento, mas na verdade existe o movimento da agulha perfurando a superfície da pétala, o meio dela e a parte inferior dela. Também um exemplo de nós termos várias pétalas de rosa juntas. Quando nós perfuramos essas pétalas, parece um único movimento, mas nós temos o momento de perfurar a superfície, o meio e a parte inferior de uma, o espaço entre uma e outra, e assim com todas as outras. Então ele diz, o espaço de tempo que leva para a agulha atravessar cada uma dessas etapas sucessivas pode ser usado como uma unidade de medida para descrever a velocidade da mudança dos fenômenos no nosso mundo. A mesma coisa com os seres que habitam esse universo. Quantas pessoas nascidas há 100 anos atrás ainda estão vivas? Muito poucas. Quantas que estão vivas agora estarão vivas daqui a 100 anos? Também quando nós pensamos nas diferentes categorias de impermanência do universo externo, dos seres no universo, também nós pensamos a respeito dos seres sagrados, a impermanência dos seres sagrados. Quando nós pensamos em seres sagrados que tiveram uma influência tão profunda para nós, como o Buda Shakyamuni, ou na tradição cristã, Jesus, não é? Esses seres são uma manifestação de compaixão suprema em forma humana, mas não estão fisicamente mais presentes aqui conosco. Isso não significa que suas bênçãos morreram com seus corpos físicos, porque as qualidades positivas da mente iluminada permeiam o que nós chamamos os 3 tempos, o passado, o presente e o futuro. No entanto, na nossa perspectiva pessoal, sua forma física não está mais presente. Nós vemos a ação da impermanência nos nossos relacionamentos. Quantos de nossos familiares não estão mais nessa vida, ou nossos amigos? Ou quantos familiares próximos ou distantes, talvez
tenham se mudado e nós não vemos mais, ou amigos que nós tínhamos que estão distantes e não vemos mais. Quando nós éramos crianças pequenas, nós não suportávamos ficar longe dos nossos pais. Agora, às vezes, achamos difícil achar um tempo no nosso dia para podermos ver nossos pais, ajudá-los com o que eles precisam, ou ligar para eles. Tudo que é composto, tudo que é feito de partes é impermanente. Tudo que se forma tem que se desfazer. Tudo que se junta se separa. Tudo que nasce morre. Mudanças contínuas e implacáveis são constantes em nosso mundo. Nagarjuna disse: uma vez que um momento acaba, significa que ele deve ter um começo e ele tem um meio. Essa tríplice natureza de um momento, começo, meio e fim, significa que o mundo nunca perdura por um instante sequer, não é? Porque, na verdade, toda a nossa experiência nessa vida nada mais é do que um conjunto, uma coleção de vários momentos. Então, nós poderíamos pensar, o universo muda constantemente, também os nossos relacionamentos estão sujeitos à mudança. No entanto, eu sou sempre o mesmo. Nós nos perguntamos, quem é esse eu? Ele é o nosso corpo? Quando nós pensamos a respeito desse nosso corpo, no momento da concepção, ele começa com uma única célula, então se multiplica em uma massa de células que se diferenciam para formar vários sistemas de órgãos. Depois de virmos ao mundo como um bebê plenamente formado, nós crescemos a cada momento. Nos tornamos adultos a cada momento. Não é que nós somos bebês e de repente temos 10 anos, e de repente somos adolescentes, e de repente nos tornamos adultos. Mas essas transformações acontecem a cada momento, como nesse exato momento. O nosso corpo está passando por transformações. Esse processo físico ocorre de forma crescente. Depois que paramos de crescer, então estamos constantemente envelhecendo. Inexoravelmente nós perdemos, com o envelhecimento, certas capacidades. A nossa visão começa a enfraquecer, a nossa audição começa a falhar, o nosso raciocínio se embaralha. É a impermanência cobrando o seu preço. Aryadeva diz: você gostaria de ter uma longa vida, mas ao mesmo tempo não gosta da velhice. Impressionante o seu comportamento parecer tão correto para pessoas como você. Se nós vivermos a duração normal de uma vida e tivermos uma longa vida e tivermos uma morte natural, nós ficaremos mais e mais enfraquecidos. Talvez até não sendo capazes de nos alimentar. E em um dado momento, nós iremos deixar essa vida. Esse nosso corpo vai se tornar como uma casca vazia. Esse corpo que foi tão importante para nós, que a cada dia nós gastamos tanto tempo cuidando dele, será cremado ou enterrado? Nagarjuna também diz: a vida tremula nos vendavais de milhares de doenças, mais frágil do que uma bolha de ar em um córrego. Durante o sono, nós expiramos e depois inspiramos.
Que maravilha acordarmos ainda vivos. Mas nós poderíamos pensar, esse corpo é impermanente, mas o meu eu real, minha mente, não é. No entanto, se nós olhamos para a mente, nós veremos como ela não é a mesma de quando nós éramos um bebê. Naquele tempo, tudo que nós queríamos era o leite de nossa mãe e um lugar aquecido para dormir. Conforme crescemos um pouco mais, nós queríamos comida e brinquedos. Mais tarde, um namorado ou uma namorada, ou um certo emprego quando somos adultos, ou uma casa segura que seja nossa, uma família que nós formamos, ou quando temos mais idade, uma aposentadoria segura. Nossas necessidades, nossos desejos, nossos valores mudaram. Não todos de uma só vez, mas a cada segundo. Mesmo ao longo de um único dia, a nossa mente experimenta alegrias, tristezas, bem-estar, angústias, pensamentos positivos ou negativos, mesmo da hora que nós acordamos até agora, um tempo relativamente curto. Se nós tentamos segurar um determinado momento, mesmo enquanto pensamos em fazê-lo, ele desaparece. Assim como o corpo e a mente, nossa fala também está constantemente mudando. A cada palavra que nós enunciamos, ela já se torna passado. Não há nada que possamos apontar, nenhum fenômeno que possamos apontar, que seja imutável, estável, permanente. Tenzin Rinpoche diz, mesmo quando nós temos a compreensão intelectual de que tudo o que nasce tem que morrer, de que todas as coisas compostas irão se desintegrar mais cedo ou mais tarde, no nível emocional, é como se nós estivéssemos constantemente voltando a operar baseados nessa sensação de que as coisas vão durar. Nos esquecendo por completo da impermanência, da interdependência. E esse hábito, ele dá margem a vários estados negativos. Nós nos sentimos usados, nós nos sentimos ameaçados, nós nos sentimos maltratados, ignorados, como se esse mundo fosse injusto apenas conosco. Tenzin Rinpoche disse, algumas pessoas acham que a ideia da impermanência é muitas vezes deprimente, mas ela é apenas a verdade de nossa experiência. Da mesma forma que é verdade que o fogo é quente, ou que a água é molhada. Isso não é algo bom ou ruim, apenas um fato. Aceitá-la cura o pensamento de que podemos parar esse processo inexorável de mudanças e nos dá a capacidade maior de aceitarmos as coisas como elas são e com isso uma capacidade maior de sentirmos verdadeira alegria e bem-aventurança, por mais difíceis ou dolorosas que sejam as mudanças. Nós precisamos incutir em nós essa consciência contínua da impermanência. Não apenas pensarmos sobre isso quando nós ouvimos ensinamentos ou quando nós sentamos para fazer uma prática formal, mas a cada momento do dia. Quando nós comemos, nós percebemos que estávamos antes sentindo fome e que essa sensação foi saciada e que não muito depois disso, algumas horas depois no nosso dia, de novo nós sentimos fome, de novo nos alimentamos e aquela fome passa. Esse processo de observarmos e vermos a mudança acontecer é extremamente importante para mudar a nossa percepção em relação a essa verdade, a verdade como as coisas são.
À medida que amadurecemos a contemplação sobre as mudanças constantes, nós chegaremos a alguma compreensão de como o mundo realmente funciona, como as aparências surgem e se transformam. Nós vamos sentir uma compreensão muito mais profunda daquilo que ouvimos nos ensinamentos de que toda experiência é como uma ilusão, toda experiência é como uma miragem, surge e se dissolve, como uma aparição, surge e se dissolve. Teremos uma compreensão muito mais profunda que, embora os fenômenos apareçam, nada é, na verdade, estável de fato no presente. Isso nos ajudará a compreender os ensinamentos mais profundos do Buda. Sonsa Chense disse: o conceito da impermanência não é o prenúncio de algo terrível como o Apocalipse, não é uma punição para os nossos pecados, não é intrinsecamente negativo ou positivo, simplesmente faz parte do processo de composição de como as coisas são. De um modo geral, nós apreciamos apenas metade do ciclo da impermanência. Nós aceitamos o nascimento, mas não gostamos da morte, não aceitamos a morte. Nós gostamos quando as coisas mudam e nós temos ganho, mas não aceitamos a perda. Ele diz: a verdadeira liberação vem da apreciação do ciclo como um todo, sem querer apenas agarrar as coisas que consideramos agradáveis. Ele diz: o Buda não era um pessimista, ele era um realista. Ao passo que a nossa tendência é de sermos escapistas. De uma forma ou de outra, por uma razão ou outra, nós não olhamos para as constantes mudanças. Ele diz: quando o Buda afirmou que todas as coisas compostas são impermanentes, ele não teve a intenção de trazer uma má notícia, apenas constatar um fato. E dependendo da perspectiva, da compreensão e como nós nos relacionamos com essa verdade, ela se torna uma via de acesso a um estado de liberdade ou uma via de acesso a um estado de confusão e sofrimento. Ele disse: o destemor nasce quando conseguimos apreciar a incerteza, quando temos fé na impossibilidade de componentes interligados permanecerem estáticos e constantes. Então, compreendendo como as coisas realmente são, nós teremos a capacidade maior de transformarmos sofrimento no momento em que surge. Não mais nos chocando com as coisas como elas são, reconhecendo sua verdadeira natureza. Buda Shakyamuni disse aos seus seguidores, quando ele estava prestes a passar para o Paranirvana, e foi perguntado a ele o que eles deveriam fazer. E entre muitas outras coisas que ele disse, os seguidores de Gautama deveriam levar ao conhecimento dos seres, entre outras coisas, 4 coisas importantes. Que Siddhartha foi um ser humano comum que veio a esse mundo. Que ele atingiu a iluminação, um estado de total liberdade. Que ele ensinou a outros a atingir esse estado da iluminação. E que ele passou para o Paranirvana. Então, Sonsa Chense, nesse comentário, diz: isso é algo muito importante, porque nos diz que um ser como nós,
foi capaz de atingir um estado de total liberdade. Não só foi capaz de alcançar esse estado através de práticas como essa, mas ele nos ensinou como fazê-lo. Então, à medida que nós nos aplicamos, será a medida do resultado do nosso estado de liberação.